Olá, alunos, mais uma videoaula agora sobre calorimetria, que é a parte da física que é responsável pelas medidas de calor. Você vai precisar desse assunto quando você precisa fazer medidas de variações de temperatura ou mudanças de fase e que você precisa calcular a quantidade de calor responsável por isso, por essa variação de temperatura ou por essa mudança de fase. Só lembrando o conceito de calor que a gente precisa. Calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra, ou mesmo de um corpo. Calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro, ou de uma parte para outra, ou de um mesmo corpo. Ou seja, calor é energia que é transmitida de um corpo para outro, ou seja, é energia transferida, energia em trânsito. E só há transferência de calor de um corpo para outro se houver uma diferença de temperatura entre eles. Ou seja, se energia térmica transferida de A para B, então a condição é que a temperatura de A seja maior do que a de B. Na calorimetria, a gente aprende a calcular essa quantidade de calor e qual a variação de temperatura que essa porção de calor transferida provoca nos dois corpos. Se estamos fazendo medidas de calor, é claro que a gente precisa calcular, a gente precisa da unidade de medida de calor, ou seja, calor se mede em qual unidade de medida? Primeiramente, calor é uma forma de energia. E se é energia, claro que a energia se mede em joule, mas por razões históricas, existe uma outra unidade de calor e ela é muito utilizada, bastante utilizada, que é a caloria, que por definição, uma caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura, imagine aí, 1 grama de água deve receber ou ceder sob pressão normal, ou seja, 1 atm, para que a sua temperatura seja elevada de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Ou seja, de um modo geral, uma caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água precisa ganhar para que a temperatura aumente em 1 grau Celsius. Se a temperatura diminuir em 1 grau, então 1 caloria é a quantidade de calor que a água deve perder. Como eu citei antes, como calor é energia, e energia também se mede em joules, então a relação entre calorias e joules é essa aqui. 1 caloria equivale a 4,186 joules, que na maioria dos casos a gente vai arredondar para 4,2. Ou seja, 1 caloria equivale a 4,2 joules. Deve-se dar importância em salientar que na biologia, por exemplo, na nutrição, a gente escuta muito o conceito caloria para a energia dos alimentos. Que também não deixa de ser energia térmica. Só que a caloria que se conhece da nutrição, por exemplo, é a caloria grande, ou a caloria com C maiúsculo, como vocês mostram aqui. Então, por exemplo, quando você escuta que o ser humano necessita de 2.500 calorias por dia, na verdade são 2.500 calorias grandes, com C maiúsculo. Mas a relação de uma caloria grande da nutrição com a caloria que a gente acabou de definir é que 1 caloria com C maiúsculo equivale a
1 quilocaloria, ou seja, 1000 calorias com C minúsculo. Então, na verdade, você deve dizer que o ser humano, que uma pessoa em média precisa de se alimentar com 2.500 quilocalorias. Se for mencionar apenas calorias, que deixe bem claro que é calorias com C maiúsculo. Vimos o conceito de calor. Agora vamos tentar aprender como se faz a medição de calor. Mas é preciso que você entenda que há 2 tipos de calor a ser medido: calor sensível e calor latente. Qual a diferença desses 2 tipos de calor? Calor sensível é aquele que faz os corpos variar de temperatura. É o que a gente mais observa. No entanto, há um caso em que um corpo perde ou ganha calor e a temperatura não varia, não muda, permanece constante. É quando a substância está mudando de fase, ou seja, de estado físico. Vamos começar pelo calor sensível. Como é que a gente consegue diferenciar do outro? Então, o calor sensível é o calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Exemplo, quando você coloca água para aquecer em um fogão, por exemplo, é claro que aquela água estava a temperatura inicial, ela vai aquecer até iniciar a sua fervura, até ferver. Então, nesse intervalo, o calor que você forneceu, que fez com que a água elevasse de temperatura, chama-se calor sensível. A outra quantidade de calor, o outro tipo de calor, existente é o calor latente. O que é que significa o calor latente? Como eu já havia citado, é o calor que faz com que as substâncias mudem de fase. Durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante, como eu já mencionei antes, e que na prática o calor latente ele quebra a estrutura cristalina das moléculas. Aqui nós temos um sólido que tem uma estrutura organizada, cristalina, regular. A quantidade de calor latente faz com que essa estrutura regular seja quebrada e que as moléculas ganhem grande liberdade de movimento. Então, calor latente provoca isso. Aqui eu tenho um exemplo de a menos 10 graus Celsius. Nós temos uma substância no estado sólido. Você fornece calor à substância. Essa substância vai ganhar calor sensível, no caso aqui a água. Nós temos aqui cubos de gelo, até o gelo alcançar a temperatura de 0 graus. Você continua fornecendo calor, mas a temperatura não sai do zero, permanece constante, até que todo o gelo passe agora para o estado líquido. Ou seja, na mudança de fase, o calor que você fornece é o calor latente. Quando todo o gelo tornar-se líquido, você continua fornecendo calor. Nesse caso, volta a ser calor sensível, porque a temperatura vai aumentar de 0 para 25, 75. Quando chegar a 100 graus, a temperatura para de subir e inicia-se o calor latente, que vai fazer com que o líquido mude de fase, do estado só líquido para o estado gasoso. E quando todo o gás, todo o vapor, toda a água líquida se transformar em vapor de água, a temperatura volta a subir de novo, se você continuar fornecendo calor, e aqui agora vai ser calor sensível. Eu tenho um exemplo aqui que mostra isso.
aqui você tem, vamos iniciar aqui a simulação. Aí, ó, note que nesse intervalo aqui, a quantidade de calor que você fornece faz com que a temperatura se eleva. E nós dizemos então que nesse intervalo, a quantidade de calor que você forneceu ao líquido que está aqui é calor sensível, já que a temperatura variou de 0 até 100. Como iniciou em 100, como parou em 100, provavelmente o líquido que está aqui é água. E aqui deixa bem claro. Então, se você continua fornecendo calor, a temperatura não passa de 100, ou seja, permanece constante, e nesse momento a água começa a mudar de fase. Ou seja, a água começa a ferver e transformar-se em vapor de água. Então nós temos aqui, nesse intervalo, calor sensível e aqui calor latente. Então, calor sensível provoca variação de temperatura do sistema. Na verdade, o calor faz com que as moléculas do sistema ganhem velocidade, ganhem energia cinética, e vibrando mais a temperatura aumenta, já que a temperatura é a grandeza que mede essa vibração. Se a vibração aumenta, então a temperatura aumenta. Então o calor sensível faz isso, provoca o aumento da temperatura dos corpos. Já o calor latente, ele provoca a quebra da estrutura cristalina, fazendo com que uma substância mude de fase. Nesse caso, a temperatura constante. A temperatura não muda. Aqui, por exemplo, se você fornece calor por exemplo, pedra de gelo de menos 20 até 0, as moléculas ganham energia e vibram mais, aumentando então de temperatura, aumentando então a temperatura do corpo. Já na mudança de fase não, você tem uma quebra da estrutura cristalina. Aí nós dizemos que o corpo mudou de fase. Vamos a um conceito necessário e importante da calorimetria, que é o conceito de capacidade térmica. Imagine aí um objeto qualquer de massa M, um corpo qualquer de massa M, e claro, esse corpo encontra-se uma temperatura inicial T1. Vamos fornecer calor a esse corpo. Essa porção de calor vamos chamar de Q. E claro, quando esse corpo ganha calor, a sua temperatura vai aumentar para um valor T2, ou seja, vai sofrer uma variação de temperatura ΔT, de T1 para T2. Capacidade térmica é uma definição, e se define capacidade térmica através dessa expressão aqui, ó. A capacidade térmica de um corpo é igual à quantidade de calor que ele recebe ou perde, dividida pela respectiva variação de temperatura. Então, se você fornece calor a um corpo e ocorre neste variação de temperatura, a quantidade de calor que foi fornecida dividido pela variação de temperatura correspondente é a capacidade térmica desse corpo. Então, a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Em função da capacidade térmica, por exemplo, 1 litro de leite esfria reaquece mais rápido do que 2 litros de leite. Não deixa de ser verdade. Quanto mais massa, mais calor você precisa para variar de temperatura. Então, se a quantidade de calor que você fornece for a mesma, então a variação de temperatura vai ser menor
na substância de maior capacidade térmica, ou seja, de maior massa. Outro conceito muito importante da calorimetria é o conceito de calor específico. O que é então calor específico? Deve ser deixado bem claro que calor específico é uma característica de uma substância. Tanto que aqui nós temos o calor específico de várias substâncias. É um número, geralmente de 0 a 1, não necessariamente, que representa a quantidade de calor por grama que cada substância precisa para mudar de fase. Tipo, exemplo, a água. Para mudar de fase não, desculpa, aumentar em 1 grau Celsius. Foi mal. Então, exemplo, a água. Para que a temperatura da água aumente em 1 grau Celsius, 1 grama de água precisa de 1 caloria. Já, por exemplo, o chumbo. 1 grama de chumbo, para que a temperatura aumente 1 grau, precisa, observem, muito pouco, 0,031, ou seja, o chumbo é uma substância de baixíssimo calor específico, enquanto que a água é a substância de maior calor específico. E na natureza, uma das maiores substâncias de maior calor específico é a água. Então, vamos só relembrar aqui o conceito de calor específico. Calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 unidade, ou seja, 1 grau Celsius, por exemplo. Então, você pega uma certa massa de uma substância, calcula inicialmente a sua capacidade térmica, divide pela massa da substância que você pegou. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o calor específico daquela substância. Que, claro, se você substituir aqui capacidade térmica por Q sobre ΔT, você vai chegar a essa expressão aqui, ó. Que calor específico é quantidade de calor sobre massa vezes variação de temperatura. A unidade de calor específico é calorias por grau Celsius. Algumas implicações são bem curiosas, tipo, a água tem um calor específico muito alto. Então, significa que é uma substância que, para variar de temperatura, precisa receber muito calor. Por isso que, por exemplo, a água é utilizada para arrefecer os motores dos veículos, pelo simples motivo de que a água consegue retirar muito calor do motor de um veículo e não variar de temperatura o suficiente para conseguir vaporizar. Se fosse qualquer outro líquido de menor calor específico, rapidamente esse líquido chegaria ao ponto de fusão, de ebulição, e com certeza se tornaria em vapor rapidamente, coisa que a água não. A água também tem um efeito bem curioso quando comparada com a areia de uma praia, a água do mar com a areia de uma praia. A areia tem um baixíssimo calor específico, por isso que quando o sol logo pela manhã incide, rapidamente a areia se aquece. Já a água, como tem um elevado calor específico, ela consegue passar o dia inteiro recebendo calor e não se aquece rapidamente. Só à noite que a água vai estar quente. Então entra a noite com água quente. Quando o sol desaparece, a areia rapidamente perde calor e a temperatura cai. Então à noite vamos ter água muito quente e areia gelada, e durante o dia a areia quente e água fria. E não deixa de ser um fenômeno bem curioso. O calor específico, como eu já havia falado para vocês, calorias por massa
capacidade térmica sobre massa. A relação entre capacidade térmica e calor específico é essa. A gente sabe que a capacidade térmica de um corpo depende da massa do corpo. Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica desse corpo. E aí essa proporção é dada pelo calor específico da substância, como já havia mencionado. Tá aí, ó, como já mencionei, né? A água tem um calor específico muito alto, então consegue absorver grande quantidade de calor e não variar de temperatura rapidamente, ou seja, a água atua como regulador térmico. Vamos a um outro conceito que é muito importante, que é a equação fundamental da calorimetria. É onde a gente utiliza isso. Ela relaciona a capacidade térmica dos corpos com a massa e o calor específico dos corpos. Aliás, das substâncias de que os corpos são feitos. Vamos a um exemplo. Se você tem um corpo de massa M, de uma dada substância, quando você fornece uma porção de calor Q, é de se esperar que essa substância varie de temperatura. Nesse caso, sofra uma variação de temperatura ΔT. Mas se você fornece o dobro de calor que você forneceu inicialmente, se você fornece o dobro de calor a esse corpo de massa M, é de se esperar que a temperatura varie, sofra uma variação também o dobro. Nesse caso, 2ΔT. E se você fornece, nesse caso, o dobro de calor a um dobro de massa, ao invés de M, 2M, ou seja, a variação vai ser ΔT, que é de se esperar. Então, dá para perceber que a quantidade de calor que você fornece a um corpo é diretamente proporcional à variação de temperatura. O dobro de calor faz variar o dobro de temperatura. E que a variação também de temperatura depende de quê? Da massa também. Para eu ter o mesmo efeito, a mesma variação de temperatura, a um corpo 2 vezes maior, eu preciso fornecer o dobro de calor. Então, existe uma relação entre a quantidade de calor com a massa, diretamente proporcional. Então, essas relações de proporcionalidades entre calor e temperatura, e calor e massa, você relaciona através da equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui, ó. A equação fundamental da calorimetria, ó, ela calcula a quantidade de calor sensível que um corpo perde ou recebe. E claro, o calor sensível provoca uma variação de temperatura. Então nós temos aqui, ó, um gráfico calor versus temperatura, que quando você fornece calor, a temperatura varia e a relação entre calor e a variação de temperatura é dada por essa expressão aqui, ó, Q é igual a mc ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura, m é a massa da substância, c o calor específico da substância e Q é a quantidade de calor que você fornece. Então, se fornece calor ou retira calor, provoca a variação de temperatura, ou seja, calor sensível, e essa variação de temperatura depende da massa e do tipo de material, depende da substância.